Olá, bom dia! No programa de hoje vamos falar de um banco no qual os clientes não contribuem apenas com o lucro, eles são donos dele. E por isso estamos fora do estúdio. Viemos a São Paulo, capital, conhecer os bastidores de uma cooperativa de crédito formada por pessoas físicas e jurídicas. Ao mesmo tempo em que são sócias, elas também são clientes e passam a movimentar na cooperativa seus recursos financeiros. Além de terem acesso a todos os serviços de um banco tradicional, os cooperados compartilham entre si todo ano os resultados obtidos nas operações. Conheça agora os bastidores do Sicoob Coopercred, fundado há 25 anos. Todo banco tem dezenas de serviços a oferecer aos clientes e este aqui segue a mesma linha, porém com um objetivo diferente. A cooperativa sempre segue à risca o seu propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E para isso não há cidade que seja longe demais. O Sicoob se tornou o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. É formado por cooperativas de crédito de centenas de cidades, com 2.700 pontos de atendimento e já se aproxima de 5 milhões de associados. Em 10% dos municípios onde atuam, as agências do Sicoob são as únicas. E por que as cooperativas estão nesses locais e os bancos não estão? Porque as cooperativas não visam ao lucro, né? O seu propósito é prestar serviços para as pessoas físicas e jurídicas e, enfim, dar assistência às comunidades em cujos territórios elas atuam. E é exatamente o que esta equipe está fazendo na cidade de São Paulo. Eles trabalham na Coopercred, fundada há 25 anos e que em 2008 se tornou Sicoob Coopercred, passando a integrar o sistema de cooperativismo de crédito que tem atuação nacional. Juliana está no time há cerca de 20 anos e vem participando de todo esse crescimento. A cooperativa ela era uma instituição muito pequena, tinha poucos produtos e um público extremamente segmentado. Então, a cooperativa ela foi se profissionalizando ao longo dos anos. Crescer exige, antes de mais nada, organização e controle. Por isso, em 2016, a cooperativa chamou o Aquila para ajudar na gestão. Nós fizemos um diagnóstico de gestão no cliente e identificamos que eles tinham uma necessidade muito forte de fazer um trabalho no comercial. Então, eles tinham lá problemas de saída de alguns associados, que estava muito intenso. Eles tinham outros pontos relacionados principalmente ao faturamento, que precisava melhorar. O diagnóstico revelou o risco que a cooperativa estava correndo. O Aquila mostrou que em alguns anos, se continuasse naquele ritmo, nós não teríamos mais nenhum associado. De tão acostumados que estavam à rotina de entrada e saída de associados, a equipe não percebeu que havia um problema ali. Quando o Aquila chegou, era um cenário de queda. O número de associados para a gente era normal, era uma queda que acontecia naturalmente. Eu tinha saída, mas eu também tinha adesões. A cooperativa ela cresceu muito rápido, né, em números e em quantidade de associados. E a gente começou a perceber que os números de solicitações de sócios saindo começou a aumentar, né? E a gente não tinha um tratamento adequado para essas saídas. A gente sabia que podia melhorar, só que talvez a gente precisasse de uma ajuda, né? A ajuda foi renovada várias vezes desde 2016, com a identificação de novas oportunidades de melhoria. Juliana conta que houve uma mudança decisiva para garantir o futuro da cooperativa. A entrada do Aquila foi uma virada de chave fundamental para a cooperativa, porque nós entendemos que a partir do momento que o processo ele tinha sido construído com começo, meio e fim, tudo fluía melhor na cooperativa. Os consultores do Aquila sentaram lado a lado com a equipe da cooperativa para entender as dinâmicas de trabalho e desenhar novas formas de atuar. Toda empresa ela tem que ser focada, tem que estar voltada a processos. Érico Barros, uma das referências técnicas da equipe do Aquila, acumula mais de 40 anos de experiência em consultoria, atendendo empresas por todo o país e também no exterior. Érico participou ativamente do projeto junto às lideranças do Sicoob Coopercred. Há duas vertentes que têm que ser dominadas por qualquer gestor. Uma, a rotina, isto é,
processos. E a outra é conhecer os resultados através do financeiro, conhecer bem finanças. Juliana conta que seu time, que já era qualificado, aprendeu técnicas que aprimoraram os resultados de uma forma inédita. A partir do momento que você tem um roteiro para seguir, né, uma metodologia, tudo fica mais possível, até de se desenhar novas rotas, né, ou corrigir aquilo que não está bacana. O nível de competitividade de uma cooperativa sediada na maior cidade do país é superior ao que se vê em outras capitais, e amadurecer a gestão era o caminho para garantir a saúde financeira da organização no mercado paulista. Você diminui atrito, diminui desperdício, você tem mais foco, você começa a ter resultados. Foi um primeiro pontapé para levar a gestão para um outro nível. Não só a gestão, mas a equipe como um todo. Antônio Carlos é um dos associados mais antigos da cooperativa e também uma das lideranças mais ativas e comemora a conquista dessa gestão madura. A padronização dos processos, né, houve um entendimento maior entre as equipes, falando a mesma língua, e isso traz um ganho para a cooperativa. A metodologia utilizada pelo Instituto Áquila, ela é fundamental na medida em que ela transfere conhecimento aos nossos gestores. Aprender passou a ser o lema para cada colaborador. E após o encerramento da consultoria, a responsabilidade de ensinar as boas práticas desenvolvidas pelo Áquila passou a ser do Tiago. Toda vez que chega um funcionário novo, é incumbência minha, pessoalmente, passar esse sistema, essa metodologia para as pessoas que estão chegando. Então, eu trabalho diretamente com todos os setores para avaliar se as coisas estão correndo da forma que tem que acontecer. A gente consegue fazer com que todos tenham acesso ao conhecimento. Ajudou, nossa, foi fundamental. A empresa retém e forma as pessoas, né? E é um conhecimento que você não perde, né? Você continua com ele. Até hoje a gente trabalha na metodologia que o Áquila ensinou. E só quando todo mundo faz do jeito certo que é possível controlar os resultados e garantir que as metas serão alcançadas. E tem mais. Os ensinamentos do Áquila prepararam a equipe para analisar problemas e encontrar soluções a qualquer tempo. Isso é aprendizado o tempo todo, né? Porque os problemas não acabam, eles vão sempre surgindo, né? Conforme você vai crescendo, os problemas vão mudando. Então, são sempre desafios novos, só que hoje a gente sabe como tratá-los. Porque a metodologia, ela é simples e ela é aplicada desde o pequeno problema até o grande problema. Metodologias simples e de fácil implementação são fruto de muito estudo e de domínio sobre as melhores práticas de gestão que são bem-sucedidas no mundo todo. A gente começou, inicialmente olhando quais eram os processos que a gente tinha mais gargalos. Então, assim, era o processo de cadastro, era o processo de admissão, era o processo de operacionalização, de análise de crédito. Então, com base nisso, nós fizemos algumas priorizações e, em cima disso, a gente atuou com eles para trabalhar nesses gargalos com indicadores de gestão e fazer com que esses indicadores melhorassem o seu desempenho. Quando uma empresa foca no comercial, é natural que outras necessidades de melhoria apareçam, porque a organização passa a se movimentar mais e expõe fragilidades que estavam ocultas. O que acontece quando você dá muita ênfase para buscar receita? Você gasta mais com marketing, gasta mais com processo de controle, vai mais atrás de propaganda, etc, etc. É por isso que o especialista recomenda que os gestores fiquem de olhos atentos ao negócio como um todo. Foco na receita, foco nas despesas, foco no capital empregado, ou seja, a gestão é um sistema holístico. A chance de ter tanta experiência acumulada sendo entregue em forma de aconselhamento foi uma oportunidade incrível para a equipe do Sicoob Coopercred. A rapidez na tomada de decisão e a decisão com fundamento. O Érico sempre falava, não façam análises rasas, né? Façam muitos porquês, vários porquês para conseguir chegar na causa fundamental. Essa busca pelas melhores perguntas preparou esta equipe para o período pós-pandemia, quando o crédito será a base da reconstrução do nosso mercado e a solidez da cooperativa é a garantia na qual os associados se apoiarão para seguir em frente. O cooperativismo em si, ele tem um potencial absurdo de crescimento, especialmente no Brasil, porque ele ainda não chegou no nível de capacidade de atendimento que tem possibilidade de chegar.
Eu converso agora com a diretora-presidente do Sicoob Coopercred São Paulo, Cristina Cicolani Siqueira. Bom dia, Cristina. Muito obrigada por nos receber aqui. Que legal ter essa oportunidade de ver como a cooperativa funciona. O prazer é todo meu, sejam muito bem-vindos. Cristina, você atua no mercado financeiro há cerca de 20 anos, já atuou como auditora, como consultora, antes de aceitar o convite da Sicoob Coopercred. Por que a área financeira te pareceu um bom setor para desenvolver a sua carreira? Na verdade, eu comecei na área financeira dentro do cooperativismo de crédito como auditora. Foi aí que tudo começou. Então, eu fiquei 5 anos atuando como auditora e consultora dentro do cooperativismo de crédito e eu sentia muita necessidade de conhecer um pouquinho mais o mercado financeiro. Foi onde eu saí. Continuei trabalhando como auditora dentro de instituições financeiras bancárias. O cooperativismo era uma coisa que mexia demais comigo e eu sentia saudade demais. E aí eu voltei. Atuei ainda como consultora e aí comecei a assumir alguns cargos de liderança. Nesse processo todo eu recebi o convite para atuar no Sicoob Coopercred. E estou há 13 anos já. E a gente percebe até esse seu amor quando você fala do cooperativismo, né? Por que isso? O cooperativismo ele tem um propósito diferente. Eu entendo que o trabalho é algo que faz muito bem para a gente. E quando a gente vê sentido naquilo que a gente faz, isso gera sentimentos, um engajamento diferente. E é isso que eu sinto no cooperativismo, né? O Sicoob, ele tem um propósito que é o de conectar pessoas para promover a justiça financeira e a prosperidade. Quando um associado nos procura, é muito mais do que só uma pessoa ou só um cliente entrando, ele é um dono também. É entender qual é a necessidade dele, olhar todo o meu portfólio de produtos e serviços e ofertar isso de acordo com a necessidade dele. E ele sair, com certeza, muito mais completo e muito mais feliz. E, Cristina, em 2008, o crédito consignado deu uma supervalorizada no mercado e isso atraiu grandes bancos. O que mudou para as cooperativas com esse aumento de competição? Como a nossa cooperativa ela nasceu do servidor público, existem muitas empresas públicas que tinham somente a cooperativa como consignatária. Com a entrada dos grandes bancos, essa concorrência aumentou, sim, para nós. No entanto, todos os bancos que entram em empresas privadas ou públicas que o cooperativismo esteja presente, eles já entram com um norteador diferente de taxas, de prazos. A gente tem que se habituar e entender e administrar isso, mas o propósito de manter uma taxa justa para o nosso associado, isso se mantém. E vocês aderiram à rede Sicoob exatamente nessa época, em 2008. Qual a vantagem para o associado de estar em uma rede nacional? Fazer parte de uma marca que tem atuação nacional, como o Sicoob, é algo muito positivo, algo que dá uma visibilidade muito grande para a gente. O Sicoob possui um sistema operacional fantástico, todo homologado pelo Banco Central. E, além de tudo isso, uma das grandes vantagens é a parte de tecnologia. O Sicoob ganhou prêmios de apps, por exemplo, o Sicoob Net, que é toda a parte de internet, é toda a parte de movimentação financeira do associado. Ele consegue fazer tudo dentro de casa, ele consegue contratar um consórcio, ele consegue contratar um seguro, ele consegue fazer um crédito consignado, movimentações financeiras, tudo pelo app. E além do app do Sicoob Net, nós temos também o Sicoob Minhas Finanças, que é justamente dando continuidade ao nosso propósito de promover a justiça financeira. Então, através desse app, ele consegue fazer toda a parte de controle orçamentário dele. Temos também o app do Sicoob Card, que ele consegue controlar todas as necessidades que você precisa pelo seu cartão. Então, se você quer gerar um cartão virtual, para a gente evitar fraude, se ele quer liberar o cartão para compras internacionais, para compras online, ele consegue fazer tudo isso pelo aplicativo. E agora o nosso recente, que é o Sicoob Mob, o Mob permite que as assembleias sejam digitais. No cooperativismo, todo associado tem direito a um voto. Inclusive, esse ano foi a nossa primeira assembleia digital, ela aconteceu dia 24 de setembro,
E foi muito positiva, deu muito certo. A equipe do Aquila atuou contigo para promover várias mudanças na gestão. Você costuma dizer que o Érico Barros, uma das nossas referências técnicas lá do Aquila, mudou o seu modelo mental. Que aprendizado foi esse? Conta pra gente. O Érico, nas nossas reuniões, né, ele ia uma vez por mês fazer o ritual de gestão com a gente, e ele sempre tinha uma frase que me chamava a atenção. Então, eu tenho uma agenda virtual e eu anotei algumas frases de tão importantes que eram essas frases. E todo mês fica agendado para aparecer na minha tela. E eu olho. Então, tem frases assim: sempre olhe para o óbvio, coloque energia no lugar certo e monitore isso. Então, no nosso caso, o nosso óbvio é o quê? É atender muito bem o nosso associado, é oferecer para ele o leque que a gente tem de portfólio de produtos e serviços e que ele saia satisfeito. Se eu não conseguir entregar isso para ele, não tem sentido eu entregar nada mais, né? Esse é o óbvio que eu enxergo hoje lá. Esta conversa com a executiva Cristina Siqueira vai continuar no próximo bloco e vamos saber por que um consumidor troca um grande banco por uma cooperativa. O que será que ele busca nesse atendimento? Até já! O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade: lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados. Todo mundo precisa de um banco em algum momento para pagar ou receber um recurso. E ao invés de contratar um banco tradicional, cada vez mais consumidores estão escolhendo ser donos de um pedacinho de um banco pelo sistema de cooperativismo. De acordo com o Banco Central, um levantamento de 2018 mostra que quase 10% do volume de crédito feito dentro do sistema financeiro já passa pelas cooperativas. O consumidor paga taxas mais baratas, mas precisa participar de assembleias e votar para decidir os rumos do negócio. Vamos assistir a segunda reportagem que gravamos aqui no Sicoob Coopercred em São Paulo. E você vai conhecer os motivos de quem deixa um banco tradicional de lado para se associar a uma cooperativa de crédito. Flávio André está chegando ao banco para mais uma conversa importante. É nesta cooperativa de crédito que ele passou a concentrar as principais demandas financeiras do negócio dele, uma indústria de frutas secas instalada na Grande São Paulo. Eu comprava para pagamento para 21 dias e eu vendia para 21. Eu não tinha um fluxo de caixa para eu aguentar isso. E acontecia muito de eu não conseguir pagar os meus boletos em dia. Aqui na cooperativa, o empresário tem mais que atenção. Ele recebe orientação do gerente. Eu pedi para ele o mínimo, ele chegou para mim e falou assim: não, você precisa de um pouco mais, você vai conseguir girar. Ele me deu o que eu precisava para eu começar a trabalhar. Essa relação de confiança é o modo de trabalhar do Sicoob Coopercred, que não tem simplesmente clientes, tem associados. A cooperativa participa da jornada dessas pessoas, entendendo a demanda financeira de cada fase que elas vivem, seja para o planejamento de um negócio ou de uma família. Entender a situação dele e falar: não, você faz parte do meu negócio, por isso me interessa que você fique bem. Não é só uma relação de receita. Eu preciso também visualizar o crescimento do cooperado. Esse interesse pelos resultados do associado também move a equipe que atua nos bastidores da cooperativa. É o caso do Alexander, gerente de crédito e cobrança. Ele sabe que tem a oportunidade de fazer a diferença na vida dos clientes, por exemplo, na hora de conceder um empréstimo. E eu pergunto se ele é durão ou flexível com as exigências. São mais difíceis ou menos difíceis do que um banco tradicional? Menos difíceis do que um banco tradicional. E por quê?
para incentivar o cooperativismo de crédito, né, visando atender a necessidade do associado, né, ajudando ele a realizar sonho, investimento. Qual é a sensação que ele tem quando você libera esse financiamento para ele? Satisfação total, né, com a cooperativa, né? É um pouco mais fácil e um pouco mais rápido, né, do que o banco tradicional. Então ele sai, obviamente, satisfeito. Satisfeito é pouco para descrever a alegria de Flávio André. Desde a fundação do negócio, ele conseguiu crescer 3 vezes o tamanho e hoje ocupa uma área de 1.500 metros quadrados. E quando ele compara esse atendimento com aquele que recebia dos bancos tradicionais, Flávio André entendeu que havia encontrado um parceiro de negócios. Quando eles perceberam que eu tinha responsabilidade com os créditos e eu conseguia trabalhar de uma forma inteligente, de uma forma responsável, eles foram me dando condições cada vez mais para eu conseguir. Laércio também descobriu que a cooperativa é mais que um simples banco. Eu era uma pessoa meio analfabeta financeiramente. Eu tinha só uma conta poupança em uma instituição. Laércio é educador financeiro e também se tornou associado do Sicoob Coopercred. E o que ele vem descobrindo para si, desde que chegou aqui, passou a transmitir aos clientes e alunos. O grande diferencial é que aqui, além de eu ser um associado, eu também sou dono. Isso me fez entender que o negócio pode ser melhor ainda quando eu começo a utilizar como uma principal instituição financeira. Ou seja, não tem nada em um banco tradicional que você não encontre aqui. Não tem nada, encontro tudo aqui. Então, desde um cartão de crédito, de você fazer uma previdência pensando na sua aposentadoria, de você fazer um consórcio, movimentar a sua conta para fazer transações financeiras, pagamento, transferência, seja uma TED, um DOC. Ter um mix de serviços abrangente ajuda a reter o associado, claro, mas é no poder do voto que também reside o valor de cada um deles. Nas assembleias anuais de prestação de contas, os cooperados votam e nelas também são informados sobre a divisão das sobras, semelhante ao lucro que é distribuído entre os acionistas de um banco tradicional. O diferente aqui é que basta ser cliente para se tornar também um dos donos do negócio. E sócio tem tratamento diferenciado, mesmo quando está enfrentando uma fase ruim. Vocês não abandonam o associado porque está numa situação difícil? De forma alguma. Quer dizer, o Sicoob segue lado a lado. Lado a lado, tentando entender o problema e encontrar a melhor alternativa. Quando a pandemia começou no país, o Sicoob Coopercred entrou em regime home office com 75% da equipe e partiu em apoio ao associado. O Sicoob ele criou várias linhas emergenciais para tentar entender e atender o associado. Acabou sendo uma estratégia para a gente. Prorrogação de parcela, alongamos parcela, né? Foram criadas linhas emergenciais com amparo para auxiliar o sócio. É por essas e outras que Laércio concentra toda a sua vida financeira aqui na cooperativa. Desde o momento que a gente chega aqui, que você tem uma bolachinha, você tem um café, você tem um sorriso, um atendimento bem diferenciado, personalizado, que nunca está em greve. Ou seja, ela sempre está de portas abertas para que você seja atendido, o melhor produto, serviço. Ser dono de um pedacinho disso tudo aqui é um charme a mais na relação. Mas o que realmente conquistou a fidelidade de Laércio é saber que, ao mesmo tempo que este é um banco com um portfólio de soluções igual àquele dos concorrentes tradicionais, é também um banco completamente diferente. Quando eu fiquei sabendo que a cooperativa ela pode distribuir sobras, e além das sobras, ela pode ajudar na comunidade, eu falei, nossa, é aí que eu tenho que entrar. Comecei a pensar um pouco sobre capitalismo consciente, que justamente é o quê? Não é as instituições, o negócio ser voltado só para os seus acionistas. Ele olha também para a comunidade. E depois de entender um pouco mais sobre os bastidores do Sicoob Coopercred, vamos retomar nossa conversa com a diretora-presidente da instituição, Cristina Cicolani Siqueira. Cristina, vamos falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia no trabalho de vocês. Nós vimos na reportagem que vocês estão com 75% da equipe em home office. Como foi essa adaptação? Quando a gente vai falar sobre esse ponto, eu tenho que iniciar falando da minha equipe de TI, que é uma equipe que se antecipou aos fatos, ninguém previa viver o que a gente está vivendo hoje, né? E eles sempre cuidaram muito bem nessa questão da infra, então de ter contingência, de ter um sistema de segurança forte, confiável. E quando veio a pandemia, a gente tinha toda a parte de infra funcionando muito bem. Então foi possível, foi tranquilo liberar as pessoas e permitir que as pessoas fizessem o home office. E claro,
a gente não fechou, a cooperativa é um serviço essencial, então nós ficamos abertos. Então a outra equipe que eu preciso citar é o pessoal da agência, que estava aqui aberto, apto a receber os associados. É um projeto que está dando muito certo. Muito certo. A gente já está com algumas retomadas, não definitivas, mas algumas coisas já estão voltando. Mas o home office é uma coisa que deu muito certo para a gente. E vamos falar agora sobre o trabalho que a nossa equipe fez em conjunto com vocês. Uma das primeiras demandas foi entender por que o número de associados vinha caindo e, claro, por que o faturamento também estava registrando queda. Que aprendizado você tirou desse diagnóstico? O aprendizado que a gente tirou é que a gente tinha muita coisa dentro de casa já, eu digo de informações que não eram utilizadas. Então, quando a Aquila chegou e identificou esses pontos de melhoria, esses pontos que deveriam ter foco, a primeira coisa que foi criada foram os indicadores. Depois disso, foram criadas equipes multidisciplinares, que são equipes montadas de diversas áreas, mas pessoas que estão envolvidas com aquele processo. E depois o ritual de gestão, onde se presta contas de todos aqueles indicadores que foram criados. Então, o conjunto de tudo isso fez o foco, que fez com que a gente melhorasse esses indicadores. E explica melhor para a gente como que é realizada a divisão de lucros entre os associados. A proporção que cada um vai receber, ela está relacionada ao volume de recursos que o associado movimentou dentro da cooperativa? Sim, está. Quando a cooperativa fecha com resultado positivo, chamamos de sobras. Essas sobras são levadas para a Assembleia e os associados que deliberam o que vai ser feito com esse recurso. Então, se a deliberação for para que essas sobras sejam distribuídas, isso acontece por meio das operações realizadas individualmente. O quanto ele manteve de saldo na conta corrente, o quanto ele manteve de saldo na aplicação financeira, e aí analisado são esses critérios e distribuído as sobras proporcionalmente às operações que ele realizou. E a nossa equipe de consultores também atuou com vocês para criar novos processos e indicadores para as despesas. Quando você está crescendo, é fácil perder o controle das despesas, não é? É sempre fácil perder o controle das despesas, né? Porque a gente sempre tem um investimento, uma ação de endomarketing, uma ação social, uma necessidade de contratação, isso sempre acontece. Um dos projetos que nós fechamos com a Aquila foi o de orçamento. E o que acontece hoje? Foi agrupado despesas por grupos de contas, por similaridade de despesas, e foram formados pacotes. Cada pacote possui um gestor, que a gente chama de gestor de pacote. Não necessariamente essa pessoa precisa ser um gestor. E isso faz uma diferença muito grande, porque ele precisa controlar tudo que está sendo gasto e ele precisa prestar contas de todos os desvios no final do mês. E é interessante a gente falar disso agora, porque o que aconteceu com as empresas no momento de pandemia? Todo mundo teve que segurar as despesas. E quando isso aconteceu com a gente, como a gente já tinha o orçamento todo estruturado, foi muito mais simples. Porque o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião com esses gestores de pacotes, demos um percentual de redução, o que era possível reduzir dentro de cada conta, e eles apresentaram para a gente entrou com propostas grandes de redução de custo. E eles viram especialistas, né? Então Sim. É mais fácil para eles realmente encontrar uma forma inteligente de fazer aquela redução, né? Exatamente. Porque eles têm agora acesso a todos os contratos, então é tudo mais claro, né? Quando vem uma conta errada, por exemplo, uma conta que deixa de ser paga, porque o desvio ele pode ser negativo ou positivo, ele tem que prestar contas de tudo, né? Porque já que foi ele que negociou e orçou, e então facilita demais a gestão. Cristina, muito obrigada por nos receber tão bem aqui hoje e muito sucesso para vocês aqui no Sicoob Coopercred. Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer. Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com seus amigos empreendedores o conteúdo deste programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestãocoidentidade@aquila.com.br. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!